Eu não sei quem vai ganhar as próximas eleições, mas sei quem vai perder. E quem vai perder é quem achar que pode contar com este ovo no sítio onde as galinhas o guardam. Quem vai perder as eleições é quem achar que o ovo vai lá estar. Mas estas eleições vão-se ganhar é no voto, é na dinâmica, é na qualidade, é na mobilização, é no nosso entusiasmo, é ir porta a porta, é falar com as pessoas, é levantar o partido, é ir em frente, é ser forte, é lançar as nossas ideias. Hoje trago um vídeo para mostrar como o jornalismo em Portugal já morreu há muito tempo e é neste momento uma mera arma de propaganda do Partido Socialista contra todos os outros adversários políticos, principalmente aqueles que querem lutar contra a corrupção. Pois vimos a entrevista do observador ao André Ventura, onde os pseudo-jornalistas atacavam o André Ventura com as perguntas mais insidiosas e provocadoras, mesmo roçando a incompetência e a falta de seriedade. No entanto, para entrevistarem o António Costa, que faz parte do partido que está há mais anos à frente do país e do estado miserável é que o país foi conduzido, para esse só tinham perguntas fofinhas e muito pouco incómodas. Já André Ventura, que nunca fez nada que lesasse o interesse nacional, nem nunca governou, e muito menos tem casos de corrupção no historial do seu partido, para esse os jornalistas, pseudo-jornalistas, foram extremamente agressivos. Portanto, isto não é jornalismo, isto é lavagem de gente. Hoje temos o secretário-geral do PS e, como a gravata indica, também o primeiro-ministro António Costa. Bem-vindo, António Costa. A maltesa Roberta Metsola foi esta semana eleita nova presidente do Parlamento Europeu. É do PPE, mas há aqui a possibilidade, por isso, de que o substituto do presidente do Conselho Europeu, neste momento é um liberal, a partir de maio de 2022 possa ser socialista. Os socialistas foram ganhando peso, até porque a Alemanha agora é liderada por socialistas. Pode garantir-nos que não vai ocupar esse cargo? Muito bom dia a todos. Posso, com tranquilidade, porque quando Charles Michel foi eleito há 2 anos e meio, o acordo que foi... Relativamente a isso, já disse que se não ficar em primeiro nas eleições, e já lá vamos depois a essas questões todas de governabilidade, se demite. Não vai para um cargo europeu em nenhuma circunstância, ou se já não for líder do PS, tem essa disponibilidade? A ver, aquilo que estamos neste momento a discutir, e já não é pouco, é o que é que os portugueses pretendem no próximo dia 30. E aquilo que eu acho que é o que eu desejo é que... O programa do Partido Socialista propõe que se estude a aplicação da semana de 4 dias de trabalho em alguns setores, é o que está na proposta eleitoral. Que setores são esses? Já pensou nisso? É uma questão que está colocada hoje em todo o mundo e no âmbito das negociações, designadamente sobre a conciliação entre a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional. Essa questão da semana dos 4 dias pode ser uma questão relevante. Pode ser, por exemplo, uma questão que se coloca de uma forma diversa ao longo da vida. Pode acontecer que as famílias e as empresas possam acordar que, por exemplo, enquanto têm crianças pequenas, tenham menos dias de trabalho e possam depois, em outra fase da vida, quando as crianças vivem por si e já precisam um pouco dos pais, poderem ter uma menor carga, digamos, mas admite que essa redução que propõe ou que vai estudar possa acontecer, por exemplo, para quem trabalha nos hospitais, nos tribunais? Qual é a ideia? Ouça, há várias formas de organização de trabalho. Já hoje há carreiras onde isso acontece, já há instituições onde acontece. Creio que a Câmara de Mafra há vários anos pratica a semana de 4 dias. Há muitos setores onde há trabalho por turnos, onde isso acontece também. Mas acho que é um tema que deve ser, não é uma proposta, como eu disse, para amanhã, é uma proposta que deve entrar na agenda. Esta proposta concreta entra nesse capítulo, já percebemos. Sim, acho que deve ser considerada nesse capítulo. Mas para uma coisa, há uma experiência relativamente a à redução de semana de trabalho. Falou na questão de Mafra, eu falo da Islândia, e por causa dessa experiência os hospitais tiveram de contratar mais médicos e enfermeiros. Admite que seja necessário vir a aumentar o número de funcionários públicos por causa de uma medida como esta? A ver, a medida não se destina exclusivamente à administração pública, nem necessariamente só à administração pública. Portanto, mas também à administração pública. A questão tem que ser colocada relativamente no âmbito da concertação social e, como eu disse, depende de setor para setor. E da saúde ficava fora disto. Agora, isso manifestamente é muito diferente de setor para setor. Se falar, por exemplo, com responsáveis por várias empresas, há aqueles que dizem que o teletrabalho melhorou imensa produtividade. E há outros que dizem que o teletrabalho não melhorou a produtividade. Obviamente, setores industriais dificilmente
o teletrabalho pode ser substitutivo, embora são setores onde o processo de digitalização, de crescente automação, vão necessariamente implicar novos equilíbrios nas relações de trabalho. E as diferenças entre o PS e o PSD são bastante claras e evidentes, e acho que aí é onde está o centro da decisão nestas eleições. A semana de 4 dias percebemos mais ou menos que até está a pensá-la mais para o privado do que para o público, que traria alguns problemas a nível de ter que aumentar a função pública. Quando propõe no programa retomar a regularidade das atualizações salariais anuais na função pública, refere-se aos habituais aumentos salariais que são anexados à inflação, ou pretende fazer aumentos significativos na função pública, por exemplo, como aqueles que aconteceram em 2009? Não, são duas coisas distintas. Um é retomar a normalidade. Quando estás a dizer os habituais, é que não têm sido habituais. É que desde 2009 que deixou de haver a atualização anual de salários. Voltámos a ter, nós tínhamos tido o compromisso de repor nesta legislatura os aumentos anuais. Como sabe, tivemos o ano passado uma inflação negativa e, portanto, nós fizemos um aumento em 2019, em 2020, depois em 2021 não houve aumento por causa da situação da pandemia e este ano fizemos um aumento que foi, no fundo, a média daquilo que é a inflação verificada no ano anterior e, por isso, é o aumento de 0,9%, foi o 1% de inflação que teve. Outra coisa diferente, e é isso que temos... Eu tenho insistido. Esse aumento de 2,9% como aconteceu, não está nos planos um aumento deste género? Eu creio que a inflação não está a evoluir nesse sentido. Felizmente, Portugal é dos países que tem tido uma taxa de inflação mais reduzida no quadro da União Europeia, muito fruto da política energética que foi seguida ao longo dos anos, de termos uma menor incorporação de combustível fóssil, maior incorporação de renováveis, e isso traduz numa menor tensão inflacionária. Outra coisa distinta é a necessidade de, e essa tem que ser uma prioridade, relativamente no quadro das carreiras gerais da administração pública, nós temos que fazer uma valorização muito séria da carreira e dos salários dos técnicos superiores. E eu digo isto porque nós temos verificado ao longo dos últimos anos uma desertificação ao nível dos técnicos superiores. O Estado tem cada vez mais de investir nesse setor, tem que ser competitivo com o setor privado e esse aumento dos salários dos técnicos superiores no Estado também induzirá uma melhoria significativa dos salários pagos aos recursos humanos mais qualificados no setor privado. Depois temos problemas em algumas carreiras especiais que habitualmente costumam dominar o centro da atenção, que naturalmente para os quais temos que olhar, a reposição dos pontos nos enfermeiros, a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, encontrarmos um mecanismo de maior atratividade e fixação dos médicos no quadro do Serviço Nacional de Saúde, seja nos cuidados de saúde primários. Portanto, não está a áreas mais prioritárias que outras, isso seja ao nível hospitalar, temos que ter um novo modelo de contratação de professores para que os professores possam vincular mais rapidamente às escolas e não andem tantos anos com a casa às costas. No seu programa tem também a proposta de aumento do salário mínimo, tem um objetivo que é chegar a 2026 com esse valor nos 900 euros. Estes aumentos vão avançar independentemente de terem o acordo dos patrões? Nós, como sabe, o salário mínimo não requer acordo. Nós temos procurado sempre que haja acordo. Umas vezes tem havido, outras vezes não tem havido. Nos encontros que tem tido com os empresários... Tem que ser consultada a Comissão Permanente da Concertação Social. Tem sido sempre mais do que consultada. Tem sido encontrado sempre uma forma de procurar haver Mas a lei diz que tem que ser consultada, embora não seja vinculativo. Não, não é só mais do que consultada. Temos feito sempre diálogo com a Comissão Permanente de Concertação Social relativamente ao montante do salário mínimo. Agora, a generalidade, eu tenho encontrado muitas empresas que, aliás, dizem que é fundamental avançar até mais do que os 900 euros no salário mínimo. Esperemos que tenham condições para isso. O mínimo é o mínimo e, portanto, nada impede que se avance mais. Mas mais do que esse compromisso com o salário mínimo de 900 euros é um compromisso fundamental para dar previsibilidade às empresas do esforço que lhes é exigido. Mas nós temos um problema geral de atualização dos salários. E já lá vamos, deixa-me só perceber, vai com o acordo, é obrigatório para si ter o acordo dos patrões? Não, é uma linha ou não? Não, nunca foi e não terá que... Portanto, independentemente de haver esse acordo com os patrões, vai haver este valor. O aumento do salário mínimo, sim, nós temos procurado sempre fixar metas regulares. Fixámos uma meta para a legislatura anterior e cumprimos, tínhamos fixado para 2023 chegar aos 750 euros, vamos chegar. Mesmo no ano passado tivemos um aumento menor do que, enfim, seria necessário para termos um aumento idêntico todos os anos para chegar aos 750 euros, mas o ano passado era um ano especialmente crítico, este ano já compensámos e, portanto... E a trajetória é aquela que propôs no fim da negociação do Orçamento do Estado para o próximo ano? Sim, portanto, para o ano chegaremos em 2023 aos 750 euros, portanto é um aumento mais, este ano foi de 40 euros, para o ano será de 45 euros e depois teremos dois aumentos de 50. 3 aumentos de 50 euros para chegarmos aos 900 euros. O PS promete dar incentivos fiscais para estimular aumentos dos salários, era dos salários médios de que estava a falar. Como é que isso... Médios e sem ser médios. E sem ser médios. Como é que isso funcionaria?
A ver, nós, há uma grande distinção nas propostas que nós fazemos entre nós e o PSD em matéria de IRC. O que o PSD propõe é que o IRC baixe para todas as empresas, independentemente do que façam. Nós o que dizemos é que vamos continuar a baixar o IRC das empresas, hoje pagam na prática menos 3 pontos percentuais do que pagavam há 6 anos atrás, com deduções muito fortes. Primeiro, nas empresas que reinvistam os seus lucros na capitalização das empresas. Nós precisamos ter empresas com capitais fortes, menos dependentes do endividamento da banca. Em segundo lugar, empresas que investam na sua modernização. Nós temos no Orçamento de Estado para 2022, por seguir o sistema de incentivo à retoma, onde podem deduzir à coleta 25% do que investirem, até Admite que existe um IRC demasiado elevado sobre as empresas. Não, nós achamos que é fundamental neste momento acelerar a redução em sede de IRS, porque ao contrário do que pensa o PSD, acreditamos que, tal como provamos desde 2016, a melhoria do rendimento das famílias é um fortíssimo contributo para o crescimento da economia. E não é só com base no crescimento da economia, com base na procura interna, porque o nosso grande crescimento da economia e aquilo que foi a chave para nós termos conseguido virar 15 anos de estagnação da economia portuguesa foi precisamente o crescimento do investimento privado. Confiança das empresas e o aumento das exportações, ou seja, competitividade por parte das empresas. Porque... Então, a questão, deixa-me só perceber, sim. A questão de não baixar o IRC, como o PSD propõe, por exemplo, é uma questão apenas de falta de recursos do Estado, é isso? Não, é alocar... Para si é essa a questão. É alocar devidamente os recursos do Estado. Então, por dar a ver, nós com as deduções que nós temos, nós podemos deduzir até mais, uma empresa pode ver... mais reduzido a sua fatura de IRC do que com as propostas do PSD. Porquê? Porque nós concentramos todos os incentivos em função de objetivos. Maiores capitais próprios, melhoria, investimento na modernização das empresas, criação de emprego, melhoria salarial, investimento no interior, apoio à transição energética. Parte das pessoas e não só das empresas, então deixe-me aproveitar para lhe pedir que explique como é que funcionaria da parte, porque há uma proposta do PS que fala, que diz que as pessoas que têm um aumento salarial não devem ver isso refletido depois a nível do IRS. Isto como é que funcionaria? Por exemplo, uma pessoa que passe a ganhar 1.000 euros vai pagar menos IRS de uma pessoa que já ganha 1.000 euros? Não. De escalão e, portanto, acaba por receber menos. O aumento é absorvido por essa... Ora bem, por exemplo, nós sabemos que com os aumentos que houve das pensões este ano, temos algumas situações, não são muitas, mas temos algumas situações onde as pessoas, pelo aumento salarial que tiveram, mudaram de escalão e acabaram por ter, por via das tabelas de retenção, uma menor e outra. Ora, relativamente aos jovens, é particularmente importante. Porque se há algo que todos temos uma noção muito clara, hoje na sociedade portuguesa, é que esta nova geração, que felizmente é a mais qualificada de sempre, não se sente a mais realizada de sempre. Pelo contrário. Nas suas formas de gestão, e é por isso que nós criamos estes 5 anos de IRS jovem, para também dar aqui tempo às empresas, para as empresas poderem reinventar e encontrarem novas formas. E é por isso que os jovens, o que é que o IRS jovem assegura? Assegura que nos 2 primeiros anos 30% do seu rendimento é isento, no terceiro e no quarto ano 20% do seu rendimento é isento,
Vamos a essas questões das maiorias que pode ter, e por isso é que queria só aqui fechar aqui a questão do programa. Não, essa é mesmo a parte mais importante. Que Já lá vamos. As maiorias são meramente instrumentais para o que se quer fazer. Aqui na segunda metade da entrevista, certamente vamos lá. Mas aqui só para fechar a questão do programa, promete que 80% dos portugueses vão estar cobertos pela rede de unidades de saúde familiar. Não conseguiu cumprir a promessa de todos os portugueses terem um médico de família. Qual é a garantia que os eleitores têm de que esta vai ser cumprida? A ver, eu já expliquei que efetivamente não conseguimos ainda atingir essa meta de todos os portugueses terem médico de família. Não conseguimos por duas razões. Em primeiro lugar, porque o número de utentes do Serviço Nacional de Saúde aumentou significativamente. E aumentou por duas vias. Aumentou porque muitas pessoas que não estavam inscritas no SNS se inscreveram, umas nacionais, outras residentes em Portugal. E por isso nós fazemos temos duas propostas no nosso programa de governo. Uma é criar incentivos para as zonas mais carenciadas. Tipicamente é Lisboa, é o Algarve, e tem a ver com um fator, que é o custo da habitação. A legislatura, com 80% da população coberta para e remete logo para nacionalizações, e queria falar da TAP. Num dos debates disse que em 2020 as empresas do Sr. Neeleman foram caindo em todo o mundo. Que empresas é que caíram em 2020 de David Neeleman? Olha, a Eclasur, por exemplo, em França. E o nacionalizar. Não, mas essa é que é um truque semântico. Agora, a diferença de nacionalizar e comprar não é uma questão semântica, é uma questão de ser por acordo de vontades ou por imposição de uma das partes. O que foi mesmo nacionalizado em 2020, temporariamente, uma nacionalização temporária, foi a EFASEC, uma empresa que, segundo o próprio Ministro da Economia disse na altura, está à beira de insolvência. A reprivatização devia ter acontecido até ao final de 2021, mas falharam essas negociações. O Estado vai ficar com esta empresa até quando? Eu acho que é uma empresa muito importante para o futuro do país. Acho que as situações conjunturais que a têm afetado têm-se de incerteza política, também não é a melhor fase para o Estado negociar, porque obviamente os privados compreendem que quem está do outro lado da mesa não está nas melhores posições negociais. Portanto, quando terminarmos esta crise política, seguramente o Estado recuperará maior poder negocial do que aquele que tem nesta situação. Uma questão que tem ocupado muito desta campanha eleitoral, que é a questão da governabilidade, procura a maioria absoluta, mas também já admitiu que, se ela não acontecer, pode governar naquele modelo clássico de António Guterres. Os orçamentos de António Guterres, como sabe bem porque foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares nessa altura, foram aprovados à direita, com o PSD, com o CDS, com um deputado do CDS. Admite fazer isso para se manter no poder? A ver, eu acho que ninguém tem nesta altura. Sim. Em 2015 também não a tinha. E agiu em conformidade com essa incerteza. Agora pergunto-lhe, perante esta incerteza também, colocou em cima da mesa de facto essa alternativa implicou, já foi praticada, já aconteceu em Portugal, esteve nessas negociações, sabe que os orçamentos foram aprovados à direita. É isso que vai acontecer se formos para esse caminho? Vamos ver, nós temos, acho que em 2015 deu-se um passo. Porque há uma coisa fundamental chamada interesse nacional. E todos nós gostaríamos seguramente que o salário mínimo pudesse subir mais de 40 euros. Eu chamo a atenção que este foi o maior aumento salarial de sempre. Nunca houve um aumento salarial tão grande como o deste ano. Agora, o que eu não posso... Ganhar as eleições no dia 30, já disse que sai nessa noite na liderança do Partido Socialista. Há, no entanto, o Bloco de Esquerda já disse que levará o programa de governo, seja ele qual for, a votos. Há um orçamento do Estado para avaliar. Não é uma deserção, de alguma forma? Não é. Eu nunca desertei. Para o PS se reorganizar e responder a esse momento. Muitos acharam
É o seguinte, mas o PS depois terá tempo para se reorganizar e responder a esse momento de crise. Isso existe? Quando eu disse que me demito nessa noite, eu não deixo as chaves do rato no porteiro. É uma opção que faz. A opção que eu faço não é essa. Acho que se os portugueses tiverem um voto de confiança em mim, pronto, eu tenho que retirar daí as devidas ilações. Agora, aquilo que me vou bater nos próximos 10 dias, visto que estamos a 9 dias ainda das eleições, é para termos uma vitória sólida que assegure estabilidade ao país e permita, sobretudo, realizar o programa que existe. António Costa, só para avançarmos, estamos mesmo aqui a terminar, só para conseguirmos ainda aqui rapidamente a 2 pontos muito curtos. O primeiro tem dito que era um governo mais curto. Isto está a dar razão à oposição quando disse que o governo atual é muito longo e pouco eficiente. Os governos têm que ser ajustados àquilo que são as realidades dos tempos e aos desafios que existem. O que nós tínhamos para fazer nesta fase da legislatura exigia este governo. Para a legislatura seguinte, podemos e devemos ter um governo mais curto. Uma questão, quase uma palavra, e é muito simples, mas antes disso queria só perguntar, ontem saíram 2 sondagens que dão o PSD cada vez mais próximo do PS e até mesmo um impacto técnico numa delas, embora tenha sempre uma ligeira vantagem. Isto não torna, por um lado, despropositados os pedidos de maioria absoluta, e queria lhe perguntar se também, que é uma coisa que se costuma dizer nestas circunstâncias, se está nervoso com isto. Não, estou muito sereno e muito tranquilo com aquilo que será a avaliação dos portugueses. Evidente as diferenças que marca para o PST. Reparei que sobre as sondagens não quis falar e vamos avançar para o questionário. Se calhar foi propositado, não sei se afeta ou não a estratégia que tem para a campanha estes dados das sondagens. Não, eu acho que as sondagens hão de refletir seguramente aquilo que são